Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos daqui a pouco nos aproximando aí do mês de setembro, quando a primavera vier e as coisas começam a mudar e vamos finalmente entrar naquela que é a mais aguardada estação do ano, que é a primavera. Bom, vamos de imediato ao nosso movimento empresarial. E neste movimento empresarial desta semana, estamos recebendo aqui o Giovanni D'Agostini. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Tirasse uma folga, uns dias de folga, né? Sim, tirei uma semana aí, mas estamos de volta aí com muita felicidade. Aliás, tu disseste que estivesse em Esmeralda, uma cidade lá perto da Vacaria, é isso? Sim, estive lá. Esmeralda. Aí, Tem parentes lá ou não? Não, um amigo meu tem um sítio lá e eu fui visitá-lo. Guri, então tá bom. Bom, naturalmente, né, Giovanni, as coisas estão acontecendo por aí, a partir desde a enchente, né? E nós estamos agora na questão toda do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E esse processo exige não só o envolvimento da comunidade, mas também do setor público municipal, estadual e federal. O governo federal parece aí que tem um projeto de refinanciamento dos débitos das empresas. Como é que está funcionando isso? Então, Silvio Lopes, na verdade, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela editou uma portaria, né, uma portaria número 1032, que instituiu um programa de parcelamento especial de débitos federais inscritos em dívida ativa da União, chamado Programa SOS Rio Grande do Sul. Né? Quais são as características básicas desse programa? Né? Os débitos federais inscritos em dívida ativa da União até o dia 26 de junho de 2024 pode ser objeto desse parcelamento especial. Né? Esse parcelamento especial pode ser feito em até 120 vezes, 10 anos, né? Exceto com relação às contribuições previdenciárias. Né? Eu explico. Quando houve a reforma da Previdência Social no ano de 2019, se não me falha a memória, foi enxertado na Constituição Federal um dispositivo que previu que débitos previdenciários não podem ser parcelados com prazo superior a 60 vezes. Né? Então, os débitos previdenciários podem entrar nesse programa, sem problemas, só que o prazo para pagamento desses débitos não podem superar a 60 vezes. Né? Então, vamos imaginar que uma empresa esteja passando por dificuldade financeira, pode aderir o SOS Rio Grande, dois parcelamentos, né? Nesse caso, se tiver débitos previdenciários e não previdenciários. Com relação aos débitos previdenciários, 60 vezes o limite de prestações. Com relação aos débitos não previdenciários, então o limite 120. É 120 vezes. Né? Quais são, digamos, as oportunidades mais vantajosas para a empresa? Que esses débitos eles ficam livres, de um caso, tem um desconto com relação a esses débitos de até 100% das multas e dos juros. Né? Então isso pode reduzir aí entre 35%, em torno de, dependendo da idade do débito, né? Entre 35% e 30%, né? Gira em torno da redução, né? Do valor do montante dos débitos numa média. Né? E também há um escalonamento, né, para o pagamento das prestações, de modo a dar uma aliviada nas finanças da empresa. Então, qual é esse escalonamento? Da primeira até a 12ª prestação, a empresa paga 0,3% do valor da dívida, né, já consolidado com esses descontos. Da 13ª à 24ª, 0,4% do valor da dívida. Da 25ª à 36ª, é 0,5% do valor da dívida. E o restante, o que sobrar, né, então aí vai se dividir para terminar o débito, né, dentro desse tempo do parcelamento. Né? Então, essa questão acerca do escalonamento das parcelas, o prazo para as empresas aderirem a essa modalidade aí para tentar regularizar os débitos vai até o final deste mês, até o final do mês de agosto. Originariamente era até o final de julho, mas houve uma prorrogação, então as empresas que precisam, que têm esses débitos, podem fazer, então, essa negociação até o final de agosto, certo? Mas nós temos uma situação que muitas empresas, elas ainda mantêm débitos no âmbito da Receita Federal e não da Procuradoria. Né? O senhor sabe a tramitação do débito no âmbito federal, como é que funciona? Não. A Receita Federal é o órgão que administra os tributos federais, né?
Então, a Receita Federal, ela lança o tributo, ela que institui as declarações todas, né? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, né? As contribuições previdenciárias, ela que, IPI, enfim. Então, ela que administra esses tributos. Então, na medida em que a empresa fica devendo esses tributos, a Receita Federal tenta cobrar num primeiro momento, que o nome é a cobrança administrativa, certo? Então, fica ali no âmbito da Receita Federal. Depois de um determinado tempo, a Receita Federal, vendo que o contribuinte não adimpliu com esses débitos federais, a Receita Federal encaminha os débitos para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão constituído dos advogados da União, especialistas em cobrança de créditos tributários, né? Então, aí a Procuradoria é o órgão que tem a legitimidade, digamos, para propor a ação judicial executiva, né? Então, esses débitos, se estão no âmbito da Receita Federal, eles não estão sujeitos a esse tipo de parcelamento. Então, o que o contribuinte tem que fazer? Teria que abrir um expediente administrativo, pedindo para a Receita Federal para encaminhar os débitos para a Procuradoria, para antecipar o encaminhamento para a Procuradoria, né? E lá no âmbito da Procuradoria, então, tentar uma medida, né? Uma transação individual, né? Não necessariamente no âmbito do SOS Rio Grande, mas a transação individual, que é da alçada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, então é possível aí propor formas de negociação que o contribuinte consiga pagar, né? E o nosso escritório tem expertise para esses procedimentos, né? O telefone do nosso escritório está aqui na tela, né? Então, se o empresário tiver com algum problema dessa ordem, pode nos procurar que a gente presta o devido auxílio. E é importante, né, Giovanni, porque tem um prazo para isso, até o final de agosto agora. Essas questões todas que envolvem a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda e tal, são muito complexas. O empresário não tem tempo para isso, embora ele tenha gente que trabalhe para ele na empresa, mas às vezes uma empresa que tem esse expertise, que trabalha exatamente sobre isso, ela pode dar um retorno melhor. Quer dizer, daqui a pouco, na verdade, tu tem que pagar o tributo, sobretudo nessa questão de refinanciamento. Agora, quanto melhor tu tiver, digamos, claro que tu pode tirar o máximo proveito disso, é melhor. Existe, nesses sistemas de negociação com a Procuradoria, existe uma forma de liquidação parcial dos débitos com o uso de prejuízos fiscais, né? Então, as empresas que apuram imposto de renda com base no lucro real, elas entendem prejuízo, né? Esse prejuízo pode ser abatido em períodos subsequentes, quando a empresa tiver lucro. Claro, então, esse prejuízo não deixa de ser um ativo da empresa. Né, o imposto de renda sobre esse prejuízo, porque ali na frente tu consegue liquidar imposto de renda e contribuição social usando o prejuízo. Então, as empresas que têm estoque desses prejuízos podem utilizá-los eventualmente para liquidar outros débitos devidos, né? Então, é possível propor para a Procuradoria, né, um programa de parcelamento para que a empresa fique em dia, se regularize fiscalmente com o uso desses prejuízos fiscais também. Perfeito, né? E eu acho que realmente a reconstrução do Estado passa exatamente pelo reconhecimento do governo, né? Sobretudo na área da tributação, do prejuízo. E olha, dezenas de empresas não só tiveram prejuízo, mas não voltam mais. Isso está claro, daqui a pouco vamos ter os dados mais oficiais e concretos, mas a grande parte dessas empresas que acabaram tendo esse prejuízo com a enchente não voltam mais. Então, é um prejuízo que ficou eternamente para a empresa. E como que ela vai fazer isso aí? Então, acho que cada caso é um caso e o governo precisa estar muito ciente e sensibilizado a isso. É importante, muito importante que o governo edite uma medida provisória em face da urgência, né, instituindo um refis nos moldes do primeiro refis que surgiu, que foi no ano de 2000, ainda pelo Fernando Henrique Cardoso, que é um refis que possibilita que as empresas paguem ou amortizem os seus débitos tendo por base um percentual do faturamento. Claro, né? Então, 1% do faturamento, a empresa paga 1% do faturamento e vai amortizando os seus débitos, né? Nós temos exemplos de entidades que nos últimos tempos foram muito prejudicadas. Primeiro pela pandemia e agora aqui no Rio Grande do Sul pelas enchentes. Então vou dar um exemplo, os clubes sociais. Né? Os clubes sociais foram impactados abruptamente e severamente com a pandemia, porque as pessoas não puderam se aglomerar, não é? E agora, em função das enchentes também. O material que tiveram. Então, é imprescindível que o governo olhe com carinho aí para vários setores da economia, quem sabe para instituir um refis, quem sabe nos moldes daquele
que aconteceu no ano de 2000. Isso é tão importante, nós vamos colocar de novo aí embaixo, aí no vídeo de vocês, o telefone para esse contato, porque nós todos torcemos, evidentemente, para que nós possamos, muito mais rapidamente do que o possível, restaurar e restabelecer as normalidades aqui na economia do Rio Grande do Sul, nesta reconstrução que o Estado está fazendo. Giovanni, obrigado pela tua presença, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Olá, a sociedade pós-industrial, e em especial a mais recente, viu desenvolverem-se mecanismos de aumento da produção e da produtividade inimagináveis. Do Taylorismo para cá, procura-se sintonizar a eficiência dos princípios da administração com a maior eficiência do trabalhador. Mas capacitar o trabalhador no operacional, porém, já não é o suficiente para o aumento da produtividade. Conceder prêmios pela eficiência de um lado e punir a ineficiência de outro já não é a garantia de bons lucros e da felicidade geral de todos. A organização que conseguir transmitir a seus colaboradores o senso de propósito nas tarefas do dia a dia, esta marchará à frente e seus colaboradores se sentirão naturalmente cientes e motivados a fazer sempre mais e muito melhor. A economia comportamental, que é o tema das minhas palestras, trata exatamente a questão sobre a ética da espiritualidade no trabalho. E os resultados são bem animadores. As empresas lucram e os colaboradores sentem-se animados e realizados na sua profissão. A espiritualidade faz tanta diferença hoje no mundo corporativo que provocou a Universidade de Harvard a criar uma espécie de faculdade da espiritualidade. Você, empresário, precisa dar essa chance à sua equipe. Do ambiente de felicidade que sua empresa passará a oferecer, verá surgir retornos materializados em lucros financeiros e bem-aventurança para todos, líderes e liderados. Boa semana. Muito bem, estamos aqui agora com o Dr. Gustavo Bernardi, que é especializado nessa área de advocacia, família, essas coisas todas. E, sobretudo, né, Bernardi, tem uma questão que diz respeito ao chamado bem de família. Em primeiro lugar, saber o que é, o que conceito é esse bem de família e se ele, como muita gente acredita, é um bem impenhorável. E aí? Tudo bem, Silvio? Bem, na verdade, o bem de família foi instituído pela Lei 8.009 lá nos anos 1990, né? Ele veio para proteger a família, a unidade familiar, né? Aquele único bem residencial em que a família residia efetivamente. Ao longo dos anos, os tribunais foram modificando um pouquinho isso, né? Hoje, na verdade, o bem de família pode ser de uma pessoa solteira, de uma pessoa viúva, né? Só que as pessoas imaginam, Silvio, porque como se conhece como bem de família, esse bem é sempre impenhorável. E ele não é, né? Existem diversos casos que possibilitam a penhora do teu único imóvel residencial, chamado bem de família, né? Eu quero trazer aqui um caso muito importante, que recém foi julgado no STJ, que traz mais uma vez a possibilidade de penhora desses bens. Então, um bem de família, quando você tem um único imóvel, né, ele não é absolutamente impenhorável. Ele é penhorável por dívidas contraídas na própria compra do bem. Então, se tu comprou esse bem parcelado de pessoa física ou de pessoa jurídica, ele é penhorável por conta dessa dívida. Ele é penhorável por conta de dívidas de PTU e condomínio dele mesmo, do próprio bem. Ele é penhorável em casos de dívidas de pensão alimentícia. Era uma grande discussão sempre se o bem de família do pai que devia a pensão alimentícia aos filhos ou à ex-esposa era possível de ser penhorado. E ele é confirmado mais uma vez no STJ. Ele é penhorável também se você compra ele na forma de hipoteca ou de algum financiamento bancário. Ele é penhorável. E ele é penhorável em condenações de ações criminais que determinam a indenização. Então, o bem de família não é absolutamente impenhorável. Uma outra coisa que as pessoas precisam entender também, Silvio, né, que não basta tu apenas imaginar que porque tu tem um bem único, né, esse bem é de família.
as pessoas deixam de fazer a instituição regular do bem de família, que é fazer gravar lá no registro de imóveis de que aquela pessoa estabeleceu que aquele bem é o bem de família dela. E isso dá uma grande diferença na defesa do bem. Se eu simplesmente, dentro de uma execução qualquer, alego que aquele meu bem é um bem de família e, portanto, impenhorável, eu já sofri a penhora, eu já estou com a execução escrita lá na matrícula do registro de imóveis, eu tenho que fazer todo um outro trabalho, todo um outro exercício. Mas se eu, previamente, enquanto ainda não tenho dívidas, de espontânea vontade, vou lá no registro de imóveis e faço o requerimento de instituição do bem de família, esse requerimento passa por um processo normativo dentro da Corregedoria Nacional de Justiça e o registrador imobiliário publica no jornal, publica nas redes sociais que aquele bem está sendo instituído como um bem de família. Essa publicação fica durante 30 dias aguardando alguma impugnação de algum credor dessa pessoa, mas ao final disso, se ninguém impugna, vai averbado na matrícula do imóvel que aquele bem é impenhorável. E daí sim o registrador imobiliário está autorizado a devolver os pedidos de penhora. Então, se você tem um único bem residencial, está se preocupando com a eventual dívida que está chegando, ou quer ter a garantia de que esse bem se torne impenhorável, você tem que fazer a instituição do bem de família e lavrar esse registro na matrícula do imóvel. Porque, de fato, o bem de família, ao contrário do que as pessoas pensam, não é absolutamente impenhorável, Silvio. Que coisa. É interessante, essa é uma dúvida aí que eu realmente, a gente frequenta o círculo, assim, as pessoas sempre falam, o bem de família, você fica tranquilo e tal. A coisa não é bem assim, especialmente no Brasil, né, cara? Então, mas uma coisa interessante, Bernardo, é o seguinte, nós estamos aí em pleno processo de reconstrução do Estado, né? Tu trabalha muito na questão do mercado imobiliário aqui. Como é que está a situação? Tem muitas empresas, né? Eu tenho informações de que muitas empresas que foram afetadas pelas enchentes aí que tivemos em começo de maio, em torno de 40%, 50% delas não voltarão mais. Como é que está esse reerguimento, essa reconstrução imobiliária da cidade? Muito interessante. Ontem tivemos na Federação uma reunião, um almoço, justamente tratando dessa matéria, né? Ontem ou anteontem, né? Olha, o que nós percebemos, assim, principalmente não apenas com os clientes do escritório, mas no convívio social que a gente tem, né? As empresas maiores, que efetivamente conseguem suportar, né, o reinvestimento imediato, elas estão fazendo, né? Então, o pessoal da área supermercadista, que eu também tenho muito acesso, a gente vê que muitos supermercados foram atingidos, né? A rede Andreasa, a rede Unisuper foram bastante atingidos, né? E estão voltando com os supermercados nos mesmos locais. Alguns estão alterando, né? O mercado imobiliário, né, ele passou todo o mês de junho e grande parte do mês de julho repensando seus investimentos, né? Eldorado Sul, olha, eu posso dizer que Eldorado Sul não terá investimentos novos esse ano no mercado imobiliário. E 4 ou 5 já estavam para ser lançados, né? O centro histórico tem que ser todo repensado. Se tu imaginar que o Cais Mauá ia trazer 1, 2, 3 bilhões de investimento para toda aquela região ali, isso tudo está suspenso. O consórcio suspendeu o contrato. Claro. Agora, me preocupa os pequenos, Silvio, né? Então, a gente fez um trabalho com as cervejarias ali do 4º Distrito, muitas delas repensando se vão voltar para aquela região, né? Então, acho que a administração pública tem que dar um pouco mais de segurança. Acho que tem que haver uma garantia de que a obra vai acontecer. Isso. Uma coisa que a gente vê, eu entro no site da Prefeitura de Porto Alegre todos os dias para ver legislação nova, etc, etc. Ali não tem a informação do que vai ser feito, do que está sendo feito, quais são as propostas. Aí tu imagina um empreendedor que vai lá nos contratar para fazer a incorporação num prédio no 4º Distrito ou no Centro Histórico. Qual é a resposta que tu dá? Eu não sei, né? Mas eu tenho certeza que alguma coisa está sendo feita. Então, também acho que precisa ter um pouco mais de publicização, né? Tem que ter mais publicidade, mais informação daquilo que está sendo feito e daquilo que vai ser feito. Já ouvi dizer que vão fechar diversas comportas lá para o lado do 4º Distrito.
com portas que romperam, que não funcionaram e que não terão impacto na mobilidade. Mas onde é que está escrito isso? Né? Aonde que tu pode pegar? Porque o empreendedor imobiliário, Silvio, ele pensa 5, 10 anos para frente. Se tu planejar a construção de um prédio hoje em Porto Alegre, um prédio acima de 13 andares, tu vai precisar de 10 anos para licenciar. Se tu tiver uma turma enorme, tu precisa de 5. Só que depois tu precisa mais 3 para construir e mais 3 para vender. Então, como é que tu pode orientar um empreendedor a fazer uma obra ali, se tu não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos? É muito difícil. Então, tem que ter previsibilidade. Se vier a previsibilidade, se vier a volta da segurança, o mercado imobiliário volta pujante. Nós já falamos sobre isso aqui. Claro. Já vimos como é que foi na pandemia, que o mercado imobiliário foi o primeiro a vir e puxou o resto, né? Será assim agora no Rio Grande do Sul também, mas tem que haver previsibilidade. Nesse evento, estava o Telmo Drebes falando sobre o CD que ele abriu lá O Drebes é da Lebes, né? Da Lebes, né? E falando que abriu mais 3 lojas agora, recentemente, depois das enchentes, né? Ok, olha só, que coisa valorosa. Mas é uma empresa que tem recurso financeiro para isso. Mas e o pequeno? Né? O cara que tinha loja de sapato no centro, loja de coisa de cozinha no centro, né? Marechal Floriano, aquelas ruas ali, continua tudo fechado. Né? Então tem que repensar isso tudo, Silvio. Tá? Em várias áreas aqui, por exemplo, assim, uma área que não foi tão afetada, Oswaldo Aranha ali, passei lá anteontem, essa semana, tem dezenas de lojas que fecharam ali, inclusive por causa da enchente, né? Que afetou, de certa maneira, indiretamente o pessoal. Então, realmente, digamos assim, o perfil imobiliário da capital, ele está desnudado de novo, né? Falamos aqui também, já no teu programa, que estava todo um movimento de transformação de salas, prédios em salas comerciais no centro, em pequenas kitnets, né? Ninguém mais quer uma sala comercial no centro, mas todo mundo quer morar no centro, né? Só que agora esses prédios todos foram inundados no térreo, né? Então, N fundos imobiliários que se dedicavam a isso suspenderam os investimentos, né? Vai voltar? Vai, desde que haja uma clara concepção do que vai ser feito para que a tragédia não aconteça mais. Essa previsibilidade é importante. Aliás, nós estamos num ano de eleições municipais, né? É preciso que nós tenhamos a consciência, né, de saber quem vamos escolher. Só vi o histórico daqui que passou em Porto Alegre, porque essa questão das enchentes aí, o fato de não termos obras não foi do atual governo. Não quero defender o atual governo, mas isso aí é de 40 anos para cá. Sim. Né? Vem de várias e várias administrações que não deram bola para isso. Então é preciso também levar em conta isso na hora de a gente escolher quem, né, deverá administrar a cidade a partir do ano que vem. Um abraço, obrigado. Um abraço, Silvio. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, nesse espaço do programa, estou aqui recebendo a visita do Carlos Biderman. Carlos, obrigado pela tua presença. Sempre muito bom receber um empresário, né, que tem essa visão como tu tens. E, sobretudo, num momento como esse, né, de preocupação, né, Carlos? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio. Obrigado, é um prazer conversar contigo. A gente sempre aprende aqui nesse nosso bate-papo. Nós também dizemos a mesma coisa. A gente sempre aqui traz... Olha, eu sou meio que egoísta nesse sentido. Eu trago as pessoas aqui que vêm contribuir comigo também, claro, com você, telespectador. Evidentemente, né, Carlos, que nós estamos vivendo uma situação muito diferente e difícil no Brasil. Nós tivemos lá a pandemia, depois da pandemia, o governo Lula. Se não bastasse todas essas duas pandemias, agora vem a inundação para ferrar o Rio Grande do Sul mesmo, né? É verdade, Silvio. De surpresas, de tédio a gente não morre, não morre, né? É verdade. De tédio não morremos. De novo, Silvio, a gente, enfim, acho que todos estamos aí sofrendo esse processo de recuperação da enchente. Eu estou muito preocupado com o Rio Grande do Sul. No primeiro momento eu entendi, Silvio, que seria uma oportunidade para o Rio Grande do Sul sair desse marasmo que nos encontramos há muitos anos e que houvesse realmente uma união do Estado pela reconstrução. Mas não é o que eu estou percebendo que está acontecendo. Primeiro, o apoio da União Federal não existe, né? É uma grotesca piada o apoio do governo federal, né? Sem fazer grandes loas ao governo Bolsonaro, mas bastava copiar o que o Bolsonaro fez na pandemia, repetir o que ele fez na pandemia para o Rio Grande do Sul, que estava resolvida a questão, né? Diversas ideias foram propostas, né? Inclusive
do meu amigo Cristiano Renner, de, vamos dizer, deixar aquele imposto sobre os 8% sobre o imposto de ativos no exterior, de ajuste, aquele que tinha prazo até 31 de maio, no Rio Grande do Sul foi estendido, deixar aquele recurso no Rio Grande do Sul já seria, vamos dizer assim, algum benefício para o Estado. No segundo, a própria contribuição do Estado para o governo federal, que é uma contribuição super relevante, retorna muito pouco para o Estado. Aumentar essa cota de retenção aqui no Rio Grande do Sul, da contribuição que os gaúchos fazem para o governo federal. Nada disso aconteceu, né? Então, vamos dizer assim, realmente o governo federal deu as costas para o Rio Grande do Sul. Isso, com a própria escolha da pessoa que o presidente escolheu para dirigir esse negócio, já é uma demonstração de que ele estava querendo, vamos dizer assim, resolver uma situação que ele tinha no Planalto e empurrando a situação aqui para o Rio Grande do Sul, e o governador, infelizmente, não teve a postura que deveria ter para, vamos dizer assim, impor a sua vontade e a sua, vamos dizer assim, condição para recuperar claramente o Rio Grande do Sul e, vamos dizer assim, resgatar o que precisava a nível de governo federal. E resta nosso prefeito aqui, que está fazendo um trabalho fantástico, né, o prefeito Melo, na medida do possível, vamos dizer assim, dada a omissão de diversos governos anteriores, e não dá para culpá-lo disso, pelo contrário, ele foi o primeiro prefeito que não usou recursos do DEMAI para cobrir furo da prefeitura, todos os anteriores usaram, o prefeito Melo não usou. Então, as deficiências que existiam na infraestrutura do Estado já estavam aí colocadas, né? E tem essa questão que, para mim, é básica na questão do que aconteceu em Porto Alegre especificamente, que é a questão do assoreamento do Rio Guaíba, né? Que, enfim, que os nossos queridos ambientalistas que impediram, vamos dizer assim, com o apoio do Ministério Público e da Justiça Gaúcha, a proibição de retirada de areia do Rio Guaíba, proibindo, enfim, a retirada de areia para a construção do Rio Guaíba, o que provocou esse assoreamento fantástico do Rio. Aquelas pessoas que usam o rio para navegar, passear de barco e tal, de lancha, sabem, enfim, que o rio tem profundidade em alguns lugares de 30 centímetros, no máximo 1 metro em alguns lugares. Então, foi dragado apenas o canal. Então, essa é uma das razões básicas pelas quais houve a enchente aqui em Porto Alegre e vai continuar acontecendo, porque o rio está super assoreado, já houve uma decisão negativa em relação, mais uma em relação ao desassoreamento do Guaíba, e se isso não acontecer, Porto Alegre vai continuar enchendo. Pode botar a bomba que botar, o muro que botar, a proteção que botar, mas como o rio está absolutamente assoreado, cheio de areia, e com os detritos que se acumularam ao longo dessas últimas correntezas, não só essas últimas como as anteriores, então o risco de acontecer novamente é muito grande. Na verdade, né, esta ideologia é uma ideologia assassina, porque na verdade ela está assassinando pessoas, está destruindo a vida urbana da cidade, está trazendo subdesenvolvimento, trazendo tragédias onde quer que ela se implante, né? Veja bem, tem parlamentares gaúchos eleitos, deputados federais, né, que deram outro dia voto contrário a uma decisão que ia aliviar a dívida do Rio Grande do Sul, numa situação que nós estamos vivendo. E eles foram contrários. E uma dessas representantes é a candidata a prefeita de Porto Alegre. Quer dizer, eu acho que isso passa muito por nós, pelo eleitor, né, Carlos? Ter um pouquinho de discernimento, conhecer as coisas e ter discernimento na hora do voto. Votar nessa gente, essa ideologia de esquerda que só quer penúria, desolação, tragédia, não está nem um pouco importada com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, do povo gaúcho. Essa senhora que tu está te referindo, que eu prefiro até nem citar o nome, eu. Ela, vamos dizer, 20 dias depois de acontecer a enchente, finalmente apareceu, certamente provocada por seus assessores de campanha. Com marketing aí para mostrar que estava lá. De tênisinho branco, enfim, de marca, em cima de um barquinho, passeando para mostrar, vamos dizer assim, dando conforto para 1 ou 2 pessoas para tirar fotografia e filmar. Quer dizer, é absolutamente ridículo aquela cena, patética aquela cena, e está aí com 30% de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre. Imagina se esse pessoal estivesse na Prefeitura de Porto Alegre, o que teria acontecido, né? E eu queria, vamos dizer, mais uma vez fazer referência à atuação do prefeito Melo, que tem sido realmente extraordinário. Ele trabalha 24/7 e foi ele que, vamos dizer assim, assumiu, como vice-prefeito de Porto Alegre, que assumiu aquela tragédia que aconteceu, não tão grande quanto essa, daquela ventania absurda que aconteceu no verão de uns anos atrás, enquanto o prefeito Fortunati, que agora o critica, estava passeando de férias no exterior, embarcou num navio e deixou tudo nas costas do prefeito Melo, que trabalhou sozinho para recuperar a cidade naquela ocasião. Agora está aí o prefeito Fortunati
vamos dizer assim, criticando aquele que enquanto ele estava passeando de navio, o Melo aqui trabalhando, e ele agora critica o prefeito Melo. Olha, é absolutamente patético. Não adianta, isso, né? esse cidadão que o senhor citou agora, esse aí, né, da Fortuna, lamentavelmente ele saiu da sigla, mas continua com o viés esquerdista, irresponsável, completamente irresponsável, um camarada que não acrescenta nada na vida da cidade, na vida do Rio Grande do Sul, enfim. E muito triste eu fico com essas pessoas que elegem esses camaradas. Quer dizer, só pode ser da mesma laia, como se diz lá em Uruguaiana, são tudo da mesma laia. É a pessoa que pode ter lá sua postura, sua ideologia, agora não ter caráter, né? Não ter hombridade, não ter o reconhecimento. O mínimo que ele tinha que ter reconhecimento porque o Melo fez enquanto ele estava passeando de navio. O Melo estava aqui trabalhando para sustentar a cidade naquela tragédia que aconteceu. Agora tem ideologias como essa que atraem só caráteres desses, né? Eu acho que o caráter, ele se adapta a essa ideologia e a ideologia é o caráter dessa gente. Onde quer que eles passem, eles fazem isso, né? Então, veja bem a questão, por exemplo, do governo federal. Nós temos hoje o Joe Biden lá nos Estados Unidos, que está fora da casinha completamente. Como se isso não bastasse, também nós temos o nosso presidente que está fora da casinha, completamente fora. Tudo que ele faz, todas as ações que ele faz são inoportunas, são devastadoras para a sociedade, porque a economia começa agora a descambar para uma piora gradativa, vai acelerando por causa dele, quer dizer, pelo amor de Deus. Silvio, eu tenho me questionado, esse dia conversando com amigos também, nós conversávamos sobre isso. Não existe mais uma liderança global, né, que pessoa que possa, vamos dizer assim, representar os interesses maiores, algum estadista, né, que talvez seja a melhor palavra. Não existe um estadista no mundo hoje, né? O próprio Estados Unidos, essa dicotomia que lá existe, vamos dizer, são dois presidentes com problemas, né? Um absolutamente senil, uma ideologia equivocada que vem trazendo muito dano para a economia, para os Estados Unidos como um todo, e o outro, vamos dizer assim, um condenado com uma série de coisas. Acho muita graça quando eu vejo alguns jornalistas, teus colegas lá, falando que não pode eleger um condenado, mas apoiaram um condenado aqui, né? Então é muito engraçado. Não, isso aí é verdade. É muito engraçado. É um peso e duas medidas, né? Como se diz, agora, né? na própria Europa, né? Puxa, Macron fraquíssimo, né? Fazendo essa bobagem agora, ele está entregando de bandeja lá para Biden, para Le Pen, lá, vamos dizer assim, a maioria no Congresso da França, provavelmente ele venha a cair em seguida, né? Então cometeu um erro estratégico brutal, né? A própria Alemanha, né? Sem uma liderança clara, né? Então o México, enfim, desviando para a esquerda. Então não existe um estadista global que possa dizer, tá aí o Putin, vamos dizer assim, deitando e rolando em cima da fraqueza das outras lideranças globais. Então ele quer, vamos dizer assim, um estadista do mal, mas é um estadista, tá certo? Está lá deitando e rolando em cima dos coitados do pessoal da Ucrânia, e os outros líderes globais não conseguem fazer frente ao Putin de uma maneira adequada. Isso talvez seja uma vantagem, vamos dizer assim, da gente ter, vamos dizer assim, o Trump na presidência dos Estados Unidos. Com o Trump eles não brincam, né? Com os outros eles deitam e rolam, com o Trump eles não brincam. O Trump pode ser o que seja, né? O que for também. Aliás, pinta muita coisa, a esquerda pinta muita coisa, que nós sabemos o papel que a esquerda faz. Nós sabemos o viés, né? Eles querem, primeiro, desmontar a ética, eles querem destruir a pessoa em primeiro lugar. E fazem isso sem o menor constrangimento, né? Inventam coisas. O Trump tem muita coisa inventada pela mídia, nós sabemos disso. Porque esse é o instrumento que eles fazem para demonizar as pessoas, para poderem avançar com as suas falcatruas, enfim. Mas, o que eu acho mais engraçado, Silvio, é que tudo que representa aquilo que eles não gostam é um ataque à democracia. É um ataque à democracia, tudo é ataque à democracia. Então, é super engraçado ver esses caras falarem. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um tido como uma pessoa importante, que mora nos Estados Unidos, enfim, brasileiro, que tido como cientista político. Eu acho engraçado essas alcunhas, né? Falando em que Trump representa uma ameaça à democracia. Olha aqui, ameaça à democracia. O Obama passou todos os seus dias do seu governo, dos seus dois governos, todos os seus dias em guerra. O Trump não. Então quem é que é o guerreiro? Quem é que quer a paz e quem é que quer a guerra, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, eu acho, viu, sinceramente, nós estamos hoje no dia 4, nós estamos gravando aqui esse programa, dia 4 de julho de 2024. 4 de julho é uma data importante, porque em 1776, portanto há 248 anos, né, houve a independência dos Estados Unidos.
A independência dos Estados Unidos é uma coisa, é uma data emblemática, porque ela, no fundo, representa a consolidação da democracia, a verdadeira democracia que nós sabemos, né, que existe no mundo, a partir dos Estados Unidos. Que lições essa independência dos Estados Unidos nos traz? E o que isso nós podemos, digamos assim, absorver desse momento americano? Eu acho, Silvio, bom falar disso, né, porque 4 de julho realmente talvez seja a data mais importante da democracia global, onde se consolida os Estados Unidos da América, a união daqueles 13 estados, se não me engano, 13 colônias. 13 colônias naquela data, com a independência em relação à Inglaterra. Foi independência, mas as relações foram mantidas de uma certa forma cordial, e a data que foi promulgada a Constituição americana, né, que começa com a famosa frase "We the people", né? Nós o povo. E esse conceito do povo soberano, né, soberano sobre os governos, quem manda é o povo, né? Então acho que essa expressão máxima, né, aquela primeira frase da Constituição americana, consagrada na Constituição, lá em 1776, é o que levou o mundo ocidental ao crescimento, a toda essa evolução extraordinária de lá para cá. E sem essa, vamos dizer assim, sem a democracia, sem a liberdade que foi consolidada e o respeito ao indivíduo, respeito ao cidadão, respeito à propriedade, que são os fundamentos básicos da Constituição americana, que, aliás, nunca foi mudada, existem emendas, mas nunca os conceitos básicos... São 27 artigos, se não me engano. Nunca os conceitos básicos da Constituição americana foram mudados, porque eles são os valores permanentes da civilização e da cultura. Claro que tenta-se adaptar aqui e ali, se fizer muita bobagem, foi feito de lá para cá, mas vamos dizer assim, a construção da civilização moderna, da civilização ocidental, da civilização do crescimento, respeito especialmente ao indivíduo e à propriedade privada, foi consolidada naquela data e naqueles conceitos. Então, aquele é o grande passo para o crescimento e para o surgimento da sociedade como ela se consolida hoje. Né? Eu não sei se foi Thomas Jefferson, foi o terceiro presidente americano e um dos redatores, né, da Carta de Independência Americana, que disse o seguinte, quando um governo é temido pelo povo, nós estamos numa ditadura. Exatamente. Quando o governo teme o povo, nós temos uma democracia. Nós vivemos nessa dicotomia, né, o mundo inteiro e tal. E no Brasil, sobretudo hoje, nós estamos aqui falando e dando opinião e temendo, de repente, ser perseguido, ser preso, ser condenado tal, por um governo que é ditatorial. Nós tememos esse povo, logo nós não vivemos numa democracia. E nós temos a reinvenção da democracia pelo ministro Barroso. A reinvenção da democracia. Que reinventou a democracia, ou seja, democracia para os amigos, né? Para os inimigos não tem democracia. É muito engraçado, muito triste, aliás. É engraçado porque para tentar rir um pouco, mas é muito triste a situação que a gente vive no Brasil, com ataques à democracia feito por quem mais deveria respeitá-la, que é a própria... Quem mais disse que defende a democracia é quem mais ataca a democracia. Que é o normal que eles fazem, né? Eles dizem que defendem, mas atacam, que é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Né? Bom, Carlos, nós estamos aí iniciando julho agora, no segundo semestre de 2024. Naturalmente, nós sabemos que o governo hoje não pode tudo, tá? Mas se ele não pode construir muita coisa, ele pode destruir muita coisa. Nós vivemos essa questão, essa dicotomia aí, e sobretudo na questão da destruição da economia. Como é que tu está vendo o encaminhamento da economia brasileira? Os juros estão subindo e tal, naturalmente, porque o sistema econômico, sobretudo financeiro, ele se baseia muito em expectativas. Aí quando tu tem um cara que é o presidente da República, diz tanta bobagem, né? Agora está querendo saber quem é que está aumentando o juro, quer condenar, quer prender, Ora, isso aí é consequência das suas falastrões, a falastronice, né, que acontece cada vez que ele abre a boca. E aí? Eu acho que, vamos dizer assim, se a coisa não vai bem, a tendência é muito ruim, né, Silvia? A gente que está aqui, vive no Brasil, a gente mora, eu tenho conversado isso com muitos amigos, né? A gente mora aqui, por que nós estamos no Brasil? Por que a gente fica aqui, né? A rigor, todos teriam condição de sair, alguns com mais facilidade, outros com menos, né? Mas, enfim, especialmente os jovens, né? Olhando o que está acontecendo. Mas se a coisa não vai bem, eu acho que tende a piorar. Eu acho que o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto do Banco Central vai ser dramático, né? Porque se Lula se queixa muito da atuação do Banco Central, ele vai botar lá alguém que ele mande, né? E, enfim, vai acabar. Ele vai mandar no Banco Central. Vai acabar a independência do Banco Central, que é, vamos dizer assim, o último bastião, vamos dizer assim, de estabilidade econômica. De estabilidade econômica e de segurar os valores da moeda, especialmente da inflação. Tanto que no último Copom, a aprovação foi por
por unanimidade, com o pessoal lá indicado. Contra, inclusive, os próprios dois que ele indicou votaram a favor. E que possivelmente o próximo presidente do Banco Central, que estava lá. Então, a perspectiva não é nada boa, né? Eu acho que o recrudescimento da inflação. Essa questão do gasto público, que agora essa semana houve um recrudescimento na fala, através da própria interferência do ministro Haddad, né? Não sei até quanto tempo ele vai ficar lá, né? Porque daqui a pouco ele está confrontando de tal forma o presidente, que não sei até que ponto ele vai ficar, talvez venha um Manteiga por aí, um mercadante, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? E o próprio final da independência do Banco Central, tendo alguém indicado pelo presidente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, indica um risco de inflação alta e descontrole absoluto das contas públicas, né? E a conta disso a gente sabe quem paga. Quando ele diz que quer proteger os pobres, é sinal que ele não vai proteger os pobres. Até porque a pobreza está absolutamente alinhada com a esquerda. A esquerda depende da pobreza para se sustentar. E aí que tá, essa é uma questão lógica, né? As pessoas pensam o seguinte, eles dizem que defendem os pobres. Ora, os pobres é que elegem essa gente. O dia que acabar o pobre, eles não vão ser eleitos. Logo, quem é que vai ter interesse deles de acabar com a pobreza? Eles não têm interesse em acabar com a pobreza. Eles usam a pobreza do ponto de vista doutrinário, né? Do ponto de vista intelectual até, né? Estou defendendo. Então, aí, outro dia fizeram uma entrevista com um camarada que ele disse que sempre votou no Lula. Aí o cara perguntou assim, vem cá, e tu é pobre ainda? Assim, ainda continua. Aí o cara perguntou, mas continua assim? Mas acontece que o Lula é o pai dos pobres. Quer dizer, os caras se conformam com isso. É uma mentalidade que... Isso foi, ao longo do tempo, foi uma coisa que foi doutrinada, né? Isso é o tal da esmola, né? Esmola, e da mesada, né? Então, enquanto tem mesada, enquanto tem esmola, as pessoas ficam, enfim, satisfeitas com aquilo e não querem fazer outra coisa. Miséria, né? Então, a condição de emprego no Brasil depende muito disso, né? Acho que foi Reagan que disse, né? A gente não deve medir esses programas de assistencialismo pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Que não depende mais disso. E no Brasil ninguém sai, né? Então, só aumenta o bolo. Só aumenta. Não, e o pior é o seguinte, que esse pessoal da esquerda, esses líderes da esquerda, eles falam de boca cheia. Não, nós aumentamos Bolsa Família, muito mais gente agora está... É o contrário, exatamente, que tinha que festejar o contrário. Exatamente. Né? Então, que mundo nós vivemos. Né? Mas, Biderman, para encerrar, qual é a tua recomendação aí para o investidor? Porque, na verdade, tudo que tu falaste, inclusive, essa questão de o investidor ainda permanecer no Brasil, uns que permanecem e estão apostando no país, outros menos conformes com a situação, estão indo embora e tal. Mas eu vejo assim que uma previsão que se tem aí é de que nós vamos, à medida do possível, essa perspectiva de que o governo vai mandar no Banco Central a partir de janeiro, está, de certa maneira, trancando a vinda de novos investimentos e fazendo com que aqueles que estão aqui possam até ir embora. A grande questão, né, Silvia, é pensar no futuro, na frente, não nos dias atuais, né? Se não investir agora, lá na frente não vai colher, né? Então, a perspectiva é de mudar as coisas no Brasil sempre existe. Eu acho que, vamos dizer assim, acreditar em eleições limpas, né, para que a gente possa, enfim, ter o povo, enfim, escolhendo livre e soberanamente os seus representantes e que, enfim, no curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo, no curto não dá, as coisas mudem no Brasil, se retome o rumo do crescimento e da capacidade de investimento. Então, as empresas têm que acreditar. A empresa não pensa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. A empresa tem que pensar eternamente. O objetivo grande das empresas, a gente trabalha muito na governança, é a perenidade das organizações. E pensando na perenidade das organizações, o investimento é absolutamente necessário. Agora, é triste a gente ver que o mercado de capitais no Brasil é ridículo, né? Não existe novos IPOs, novas aberturas de capital no Brasil há 3 anos, porque o mercado simplesmente não tem mercado para novas oportunidades. E não tendo financiamento, vamos dizer, não tendo recursos, não tendo investidores que estão dispostos a investir no país, a coisa tende a ficar estagnada, né? Então, me preocupa muito esse êxodo de empresas, êxodo de jovens, de talentos, pela falta de oportunidade no Brasil. Então, acho que preciso reverter rapidamente esse processo. Enfim, temos ainda, 2 anos aí pela frente, mas acho que a condição de mudar isso para frente é absolutamente importante. Graças a Deus está passando rápido, né? Não sei, acho que não. É verdade, eu tenho essa sensação. Na nossa idade passa tudo muito rápido, infelizmente. Bom, de qualquer maneira, é importante dizer assim, para finalizar essa entrevista com o Carlos Biderman, que sempre é muito bom conversar com ele, se eu for fazer um concurso público hoje, eu chego lá e tenho uma exigência. Qual é a exigência? Tem que ter ficha limpa, integridade ética e moral, honestidade, e capacidade gerencial. Então, que nós possamos usar essas exigências para escolher nossos representantes e, principalmente, o presidente da República. Não é verdade? É isso aí. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma ótima semana para todos.
Muito bem, nesse espaço final do programa desta semana, Celso Arruda, obrigado pela tua presença. Estava com saudade do amigo. Fazia hora que a gente não batia um papo, pelo menos aqui no programa. Silvio, para mim que é uma honra estar aqui contigo, um amigo de longa data, um amigo muito querido, e para mim sempre é um prazer estar contigo aqui. Muito bem. Celso, nós sabemos aí pela tua atividade, né, da questão da contabilidade, a questão do mundo empresarial, nós estamos numa situação de uma reforma tributária que foi aprovada agora há pouco, e isso tem trazido muitas incertezas ainda, né? O que de certo podemos falar a respeito da reforma tributária? E ela veio para ajudar ou para, de novo, penalizar o empresário? Assim, né, Silvio? A primeira situação que tu colocaste aí, ela foi aprovada no primeiro momento, a reforma criando o IBS e a CBS, tá? A CBS está englobando os impostos federais, PIS, COFINS e demais impostos, e o IBS seria os impostos de consumo, ICMS e SSQN. O que acontece ainda, recentemente eu vi uma posição que o Congresso tem que regulamentar a reforma. E o Congresso agora, esse ano tem eleições municipais, o presidente do nosso Congresso disse simplesmente que a regulamentação só vai ser tratada a partir de novembro. Depois da eleição. Depois da eleição. Então, o que acontece? Foi aprovado uma reforma que depende de regulamentações, tá? E as regulamentações não foram ainda nem discutidas. E aí, na reforma tributária, que seria, sim, o objetivo de facilitar e simplificar nossa reforma tributária, na verdade, ela já nasceu com algumas coisas que já estão certamente serão no futuro discutíveis. Ela veio para tentar simplificar a tributação, a verdade é essa. Só que essa unificação de impostos, ela teria que ter muito clareza na questão de nós irmos mais ou menos na linha do que se aplica nos países mais desenvolvidos, onde se tributa o consumo e não a renda, né? Só que, como ela foi montada, mesmo independente da regulamentação, deixou muitos pontos em abertos. Por exemplo, se diz que ela veio para reduzir imposto. Ela não vai reduzir imposto, ela vai aumentar a carga tributária. O Brasil hoje, até recentemente participei de um evento, o Brasil sempre tem que estar em primeiro lugar em tudo, né? O país que mais tributa consumo é a Hungria, com 27,5%. O Brasil vai passar a Hungria. Vai ser o país que mais vai arrecadar imposto sobre consumo. Nós vamos ter primeiro lugar em tributação. Em complexidade de impostos, o Brasil já é o primeiro há anos, né? Uma coisa mais complexa que tem é trabalhar na área tributária no Brasil. Ser empresário, ser profissional da tributário, contador ou advogado, é muito difícil. Já falei aqui algumas vezes, enquanto o resto do mundo dedica 25 horas por ano para tratar de assuntos tributários, o Brasil dedica 125 horas, 5 vezes mais. Tal a complexidade da lei. Então, essa reforma tributária, que tem que ser feita, é muito complexa a situação tributária no Brasil, só que como ela foi aprovada, ela vai gerar mais controvérsias e vai trazer embutida uma carga de impostos, além de ainda não estar regulamentada. E agora, quando o presidente fala que é uma coisa que vai mudar toda a economia brasileira, que eles falam, é muito bonito falar que é para captar investidores. Quando se fala que a reforma tributária veio para simplificar e para facilitar a nossa vida e não é regulamentada, porque vai ter eleições municipais esse ano, eu fico muito preocupado. E aí, vou tocar num assunto muito importante. Nós trabalhamos com os empresários, ser empresário no Brasil não é fácil, eles estão ansiosos por isso. Me pergunto toda hora, eu participo de alguns comitês, alguns sindicatos patronais, o sindicato da nossa categoria, existe uma angústia muito grande do empresário. Como é que o empresário vai planejar 3, 4, 5 anos para frente do seu negócio, ele não sabe qual imposto ele pagará. Isso não traz apenas uma insegurança, como acaba afastando novos investimentos, né? O Brasil, na verdade, essa história econômica, eu acompanho há 54 anos, mais de 5 décadas, nunca se fez uma reforma tributária para reduzir imposto. Aliás, o primeiro presidente da história do Brasil que reduziu impostos foi o governo passado, né? E depois se veio esse governo atual que justamente achou um absurdo aquilo. Onde é que se veio diminuir o imposto? Vamos aumentar. Então, esta reforma tributária que vai ser regulamentada pelo Congresso já deveria estar sendo regulamentada, mas só em novembro, depois da eleição, essa reforma tributária, como tu disseste, quer dizer, nenhuma reforma tributária, à exceção do governo passado, veio para reduzir imposto, mas para achacar mais a população. Na verdade, tem 2 pontos muito importantes, né, Silvio? Eu também trabalho um pouco tempo. Como tu falaste, já te concordo, nunca vi, eu trabalho há quase 50 anos nessa área tributária, contábil tributária,
Nunca vi uma reforma para reduzir imposto. E aí vem um ponto vital que eu sempre discuto, né? Não adianta a reforma tributária se não houver uma reforma administrativa antes. Isso, o custo do Brasil é muito alto, é muito alto. Então, o que acontece? Eu estava vendo agora essa semana lá, tu vê tanto no Congresso, quanto custa cada deputado por mês, o salário dele, 44 mil por mês, não digo que é alto ou baixo, não vou discutir isso aí, mas o custo do gabinete dele ultrapassa 500 mil por mês, do gabinete de cada deputado. Cada deputado. Aí tu vai para o judiciário, agora recentemente aqui houve no estado, aqui aí entra o nosso estado do Rio Grande do Sul também, que sofreu com as enchentes de maio, que está tentando reerguer, foi aprovado pelo próprio judiciário o retorno do quinquênio para juízes. Isso vai representar 150 milhões por ano a mais de custo para o Rio Grande do Sul. O Estado já falido, combalido, e que precisa de recursos para reconstrução, e que com a reforma tributária, isso é muito importante que diga, a reforma tributária vai unificar os impostos de consumo e ICMS, vai tirar dos estados a liberdade de legislar propriamente sobre ICMS, por exemplo. Centralizar no governo federal. Vai acabar a federação, quer dizer, na verdade vai haver não vai haver mais a independência entre interestados, tá? O que acontece? O nosso estado ele tem cada vez mais custo e o custo do Brasil, tanto a nível federal, como municipal, como estadual, ele é muito alto. Então não adianta fazer reforma tributária, senão primeiro tentar enxugar. E eu não sou contra funcionário público, aquela pessoa que fez concurso, que passou, que luta, que está 4 anos sem ter aumentos federais, esse merece. Agora, o problema são os agregados no custo judiciário, político e mesmo do executivo. Chamados penduricários também, né? Penduricários. Na verdade, assim, são os famosos assessores que não fazem coisa nenhuma. Estão lá só para preencher vaga. E pegar o gancho teu aí. Esse governo fala... Isso é da esquerda, né? Aumentar imposto, Estado inchado. Esse é conceito Até esse dia recebi um material muito bom, eu vou fazer uma apologia ao meu grande amigo, jornalista chamado Silvio Lopes. O que é da Alemanha? Achei fantástico o material que tu colocou. A Alemanha é comunista, a Alemanha é capitalista. Então, é só comparar. A economia liberada, ela traz muito mais progresso, muito mais justiça social do que uma economia estatizada. Aí o governo, nosso grande presidente, Lula, acabou de dizer semana passada que tem que aumentar o imposto sobre herança, porque nos Estados Unidos paga-se 40%, aqui no Brasil paga-se 8%. Desculpe a expressão, é mentira dele. Nos Estados Unidos é 40% quando a herança é mais de 15 milhões de dólares. Então ele faz falácias, ele faz um jogo de palavras para enganar os incautos, pessoa que não tem conhecimento, e apregoando que na herança tem que haver uma tributação maior. Só que a herança que o pai deixa para os filhos, ele trabalhou, ele lutou. Já se paga muito imposto na herança, sabe? Ele já paga todos os impostos. A diferença, eu estava discutindo num seminário aí, se nós seguirmos o que o nosso grande presidente quer, em 3 gerações acaba o patrimônio da família. Vai ficar tudo para o Estado. É 40%. É isso que eles querem, né? Então, eles querem estatizar a propriedade através de um modo tributário. Aliás, tu tocaste num ponto importante, essa questão do presidente estar mentindo, né? E eu me lembro do Leon Tolstói, um grande escritor russo, porque o que o Tolstói falava, ele foi autor da Ana Karenina, Guerra e Paz e também A Morte de Ivan Ilitch. Nas 3 obras ele trata dessas questões e ele diz o seguinte, a favor da liberdade, né? Que é uma coisa que tu não ouve a esquerda falar em liberdade. Por quê? Porque a liberdade, o Tolstói colocou muito essa questão, a liberdade ela exige para ela se sedimentar e se sustentar uma sociedade a verdade. E ele dizia o seguinte, nós não podemos lutar pela a liberdade pela liberdade. Tolstói dizia assim, nós temos que lutar pela verdade e a verdade vai nos levar à liberdade. Aí me lembro daquele versículo da Bíblia, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que esse presidente somente porque eles não querem chegar na verdade, que a liberdade, na verdade, porque a verdade vai nos levar para a liberdade, e eles não gostam da liberdade. Na verdade, esses engoldos, essas falácias que a esquerda faz, ela é gritante, chega a ser revoltante. Por exemplo, falar agora um pouco do nosso estado, reconstrução do Rio Grande do Sul. Sofreu uma catástrofe fantástica, incrível, triste. Aí se estabeleceu no estado um governo paralelo.
como é que é? Secretaria para Assunto, nem sei o nome lá. Aí eles dizem que liberaram 100 bilhões de reais para não sei o quê. Em primeiro lugar, o que eles liberaram foi o fundo de garantia para sacar. Fundo de garantia do trabalhador, não é do governo. Segunda questão, liberaram a restituição de imposto de renda, é do contribuinte, não é do governo. Agora liberaram o Pronamp. Eu trabalho muito com empresas. O pessoal não consegue chegar lá. Daí eles botam a culpa no banco. Nosso grande governador paralelo, Paulo Pimenta, disse essa semana que a culpa é dos bancos, que o governo liberou dinheiro. Não é verdade. Lá na ponta, o cara que perdeu tudo lá, que foi afetado seriamente pelas enchentes, o pequeno empresário, ele não tem que buscar recursos lá. Então, é mais uma mentira da esquerda. Falácia total. Então, o nosso Estado precisa reconstruir, sim, mas ele precisa de objetivos, coisas concretas, não discurso na televisão que não chega lá no pequeno empresário. Agora mesmo, a questão do auxílio, auxílio para as pessoas físicas, não está chegando. O Pronamp chegou para 1/3 das empresas, segundo o que se habilitaram. A questão da folha de salário, lá para pagar o salário, não chegou a 20%, que era o auxílio que eles apregoaram, o auxílio que o governo ia pagar. Porque eles começam a criar tanta burocracia que o pequeno empresário não consegue ter acesso a essas linhas de crédito. Aí culpam os bancos, culpam isso, aquele, mas eles não têm culpa, né? Aí vai ao encontro que acabou de falar. Eles não gostam da verdade. A mentira, aquela velha questão que o ministro lá de comunicação, da propaganda do Hitler dizia. Uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade. E pior é que temos um contingente enorme da população que vai, né, por essas narrativas falaciosas, mentirosas, e aí acha que quem é o culpado é o empresário, que nós jornalistas, estamos aqui incitando a população e denunciando coisas que não são verdadeiras do governo. Na verdade, o governo é que é o único responsável. Veja bem uma coisa, as enchentes. Eu já nem falo na prefeitura, mas falo no Estado e no governo federal. O que cabe ao governo federal? A infraestrutura, basicamente. Manter a infraestrutura, garantir a tua liberdade, a tua vida e tal. Então, quando há uma enchente e acontece o que aconteceu aqui em Porto Alegre, a culpa não é do comerciante, não é da população, é do governo federal, sobretudo, que tem programas para a infraestrutura. Então, mas eles não querem assumir essa responsabilidade. Porque é muito fácil, né? Isso a gente sabe historicamente, né? Que a esquerda faz isso, manipula, brinca com a verdade. Não é brincar é uma palavra, eles trabalham muito forte a inverdade, vamos dizer assim. Não é interessante para eles aliás, é interessante que o povo acredite que eles fazem o que pode e o que interrompe é o meio. Não é, na verdade, eles não fazem nada. E outra coisa também, o Rio Grande do Sul não está pedindo nada mais do que ele já arrecada. É dos estados que mais arrecada tributos federais. E agora, voltando ao nosso enfoque inicial, reforma tributária. O que me preocupa? Com a criação do IBS, o dinheiro vai todo para a União. O governo do estado vai ter que buscar lá, as prefeituras buscar lá na União o dinheiro que é delas. Então, isso realmente é muito preocupante e não está sendo regulamentado. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui. Vem mais vezes. Eu sei que, ainda mais agora, você até o fim de agosto, né, é o prazo para imposto de renda. Imposto de renda. Então, isso aí eu sei que atrapalha muito a questão de quem trabalha na contabilidade. Mas, de qualquer maneira, é importante sempre falar contigo, Celso, ter essa outra visão, né? E uma visão mais realista da realidade, né? Na verdade, tem que dizer isso. Porque nós vivemos num governo de mentira e tal, e que, de certa maneira, quer insuflar a população que adora eles, que é uma grande maioria, contra nós que estamos detentores da verdade e queremos a verdade. E que que a verdade liberta. E que trabalhamos. Né? Nós aqui, esta sociedade, esse lado da sociedade é que constrói esse país, apesar de tudo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. E a você, telespectador, obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.